Carreira, sou terapeuta espiritual, tarólogo, cartomante. E o assunto hoje é o quê? Dependência emocional e o quanto ela pode influenciar na sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Bom, gente, vamos falar da dependência emocional. A dependência emocional ela pode trazer pra gente sofrimento, dor, carência, ausência, excesso. Quando inicia a dependência emocional? Na infância. Iago, mas tudo que se inicia na infância. A maioria dos problemas e traumas vem sim da infância, tá bom? Vamos falar um pouquinho lá de trás? Vamos falar um pouquinho do que causa ou de como se inicia isso então? A dependência emocional ela vem lá de trás, quando pai, mãe traz a falta, o desleixo, o descuido, regras em excesso que podem maltratar, influenciar a criança a não conseguir lidar com alguns acontecimentos, ou seja, a influência de pais e pessoas que cuidam totalmente voltadas à falta. Iago, mas eu fui bem cuidado, né? A minha mãe, meu pai, eles me faziam tudo, eles me davam tudo de mão beijada. Opa! Dependência emocional também vem do cuidado em excesso. Quando não cria regras, quando deixa a criança ou quando deixa o adolescente fazer tudo o que quer sem nenhum tipo de motivação, sem nenhum tipo de limite. Então a gente vê que lá atrás a falta, o desleixo, o descuido traz a dependência. E aqui do ladinho, quando vem o excesso do cuidado, quando não vem as regras, quando não vem o cuidado ponderado, medido, a dependência também existe. Ou seja, pessoas que são cuidadas demais, pessoas que o excesso trouxe para elas uma vida muito fácil, falta a independência e cria pessoas totalmente voltadas à dependência emocional. Então a gente tem que entender que quando a dependência emocional ela aparece ou a gente vive com ela há muito tempo, ela faz parte trabalho, ela faz parte de um relacionamento afetivo, ela faz parte dentro de uma família, de amizades, ou seja, a dependência emocional, ela engloba vários fatores, vários acontecimentos. Então não é só na afeição do relacionamento, não é só dentro de um relacionamento que ela existe também dentro das parcerias de trabalho, dentro das parcerias familiares, ou seja, é algo perigoso, é algo que precisa ser cuidado. Existem pessoas que conseguem lidar com algumas dificuldades e dentro dessa dependência é um grauzinho menor, Mas quando isso excede, quando isso passa a controlar a vida da pessoa, ou seja, a dependência, ela passa a existir de uma forma onde a pessoa já não se vê e não consegue mais um controle, ela já é voltada a uma patologia. Então, tem que cuidar, tem que tratar, claro, um dia de cada vez, como eu sempre digo. Iago, mas como eu sei que eu sou dependente? Como eu sei que eu tenho dependência emocional? Olha, existem vários fatores, existem várias ligações, eu posso dar alguns exemplos aqui, E logo depois a gente dá um exemplo de como começar a melhorar isso para a gente começar a seguir em frente. Então, se existe algum desses pontos que eu narrar aqui para vocês, dentro do coraçãozinho de vocês, vamos começar a trabalhar eles de forma diferente e vamos confiar em quem somos. Vamos crescer mentalmente, entender que ser, estar, é algo que pode e precisa ser curado, ok? Cuidado excessivo com o nosso companheiro, com o nosso amigo, O excesso faz mal. Tudo que é excesso é perigoso, ou seja, entre muita atenção e cobrança, A gente vê que é comum quando o parceiro programa o dia, antecipadamente para qualquer coisa dar certo. Ou seja, quando você cuida demais, quando você é em excesso, quando você está excessivo demais, você vê que você tenta planejar tudo para que tudo aquele momento com seu amigo, com seu parceiro, tem que dar tudo certo. Por quê? Porque você quer que aquela pessoa esteja bem. Só que você não vê o tanto que você está se esforçando, você não vê. Por quê? Porque você esquece de você. Lembra que a dependência, ela faz você esquecer de quem você é. Ela faz esquecer do seu potencial, faz esquecer que você é único, faz esquecer de muitos sentimentos que fariam com que você estivesse ou conseguiria lidar com algumas situações de uma forma melhor,
Quando, um outro ponto, quando o foco da felicidade é encontrado em outra pessoa. Ou seja, você não é feliz sozinho, ou você não consegue se ver, ou a sua felicidade depende do outro. Isso é um dos pontos que podem trazer uma dependência. Isso é um dos graus, ou seja, já um pouco mais acentuados da dependência. Por quê? Porque quando você vê que não consegue ser feliz sem outra pessoa, é sinal que você não sabe quem você é mais. É sinal que você não sabe o potencial da vida. É sinal que você não está vendo que o universo, Deus, tudo aquilo que a gente acredita é muito mais prazeroso. Ou seja, é quando a gente esquece que nós somos autossuficientes. Então é um dos pontos primordiais para você entender. Não somos e ninguém é nossa felicidade. Nossa felicidade é encontrada quando nós se encontramos, né? Autoestima comprometida, um outro ponto. Quando a pessoa, né, se sente inferior a tudo, né? Se cobra muito, se cobra em excesso, se humilha, ou seja, quando ela se vitimiza diante de algumas situações que não precisam de vitimismo. Ou seja, a autoestima dela é totalmente descompensada. É um outro ponto primordial que pode gerar para você ou pode estar existindo uma dependência, né? O que o companheiro, por exemplo, coisas, né, que trazem expectativa, né? O que o companheiro espera de você, o que as pessoas que estão em sua volta esperam de você. A famosa opinião alheia. Ou seja, a gente é dependente, codependente da opinião dos outros. E se essa opinião não existir, a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque daí a gente começa a criar coisas. A gente começa a imaginar que o mundo está contra a gente, ou que a gente não é suficiente, ou que tudo que a gente vai fazer dá errado, ou seja, a gente é codependente de uma opinião alheia. E este é um dos problemas graves. Por quê? Porque se você não confia em você, se você não entende que está tomando um rumo, ou essa posição, esse direcionamento que você está levando é importante, então você já não sabe mais onde você está. Então você não encontrou ainda o seu propósito, né? As emoções são reprimidas, né? Quando a gente olha para as emoções reprimidas, é o quê? É quando a gente tem medo de falar, porque a gente tem medo de perder. Ou seja, eu não vou falar nada para ele ou para ela, por quê? Porque ela pode se zangar comigo e ir embora. Ou a gente pode terminar nosso relacionamento. Ou eu posso ser demitido. Ou isso ou aquilo. Ou seja, quando a gente reprime emoções, logo o nosso corpo vai sentir. Então é gripe, é resfriada, é dor na onde, é nas costas, é no ombro, é isso. Ou seja, a gente esquece que é todo sentimento e a gente esquece que se a gente reprime, o corpo vai dizer de alguma forma, né? Ou seja, a gente não fala por medo de perder. Você está vendo os pontos que eu estou colocando e como isso é degradante? Como isso pode te influenciar sempre a ser menos, sendo que, gente, nós sempre estamos pregando o quanto vocês valem? Pode parecer uma coisa muito simples quando a gente fala, ele é dependente emocional. Não. Ela é dependente emocional. Não. É algo muito sério. É algo que precisa ser trabalhado. É algo que precisa ser tratado. Quando a gente fala, né, de outros pontos, a gente pode falar de não defender a própria opinião. Ou seja, quando a pessoa ela não consegue, ela tem algo a dizer, ela diz, mas se alguém vai contra isso, ela se silencia. Ou seja, ela vale menos, a opinião dela vale menos, ou seja, ela se diminui para caber dentro do sonho do outro. Você já se notou se você já está fazendo isso? Você já notou se você não está se perdendo aí e tentando caber no sonho de alguém que muitas vezes não é o que você necessita, o que você precisa, né? Existem vários e vários pontos, né, que a gente poderia dar, né? Um último e muito importante é quando o desejo do parceiro ou das pessoas são maiores que o dela. Você está vendo? O diminuir. Ou seja, o sentimento de incapacidade de decisão da pessoa se reprime, né? E todos os seus planos ou todos os seus desejos acabam não acontecendo. Por quê? Porque o sentimento do outro é maior. Podemos ser bons, podemos ser justos, né? Podemos ser totalmente voltados, né? A querer compartilhar, entender assim, né? Um relacionamento amigável ou, né, afetivo, ele é uma balança, entendeu? A gente às vezes tem que, né, ceder um pouquinho para outro participar, ou seja, a gente saber se colocar, acho que nem seria bem ceder, mas seria colocar-se e no momento certo cada um fazer aquilo que tem de propósito, né? Mas se diminuir,
sumir dentro de algo e ficar à mercê não é saudável. Faz mal e isso pode trazer dor, ausência, medo, inconsistência. Por quê? Uma pessoa que é dependente, ela sempre está insatisfeita com tudo. Por quê? Porque parece que nada para ela é o suficiente. Nada para ela é justificativo e nada para ela acontece do jeito que ela precisa. Por quê? Porque ela deixa suas opiniões, porque ela está à mercê, porque ela não consegue lidar com algumas coisas, porque ela não consegue ver. Por quê? Porque ela sempre está renegando. Ou seja, ela acredita que tudo vai ficar bem e ela não aceita que o problema está acontecendo. Entende? Então, se ela não aceita que o problema está acontecendo, logo não vai ficar tudo bem. Por quê? É mais do mesmo. Porque se ela termina algo hoje, ela vai se apegar em outra pessoa ou ela vai usar alguém como muleta de novo. Por quê? Porque ela não consegue. Então é a partir daí que começa um tratamento, é a partir daí que você começa a buscar, dentro de tudo aquilo que te engloba e te envolve, uma cura, uma libertação. Claro, um dia de cada vez, né? Vamos dar um pouquinho de maneira, né, para o vídeo também não ficar muito longo, mas vamos dar algumas maneiras que a gente pode trabalhar, né, e se tornar menos dependente. É aí que começa o início da cura, tá bom? Reconhecer o seu valor. Isso é uma coisa que eu falo muito com meus consulentes. Reconheça que você é único. Reconheça o seu valor. Reconheça o seu potencial. Saiba que essa unicidade que você tem é particular sua. As pessoas vão trazer felicidade, as pessoas vão trazer para você propósito, diversidade, dificuldades. Mas se você entende seu valor, tudo que chega para você não dói tanto. Você aprende a lidar com as coisas, você aprende a tomar decisões que vão mudar a sua vida em vários aspectos, tá bom? Saiba identificar as suas necessidades emocionais, por exemplo. Saiba identificar o que você precisa. Saiba identificar quando você está sendo excessiva ou excessivo. Saiba identificar quando você está sendo diminuída ou quando você está se diminuindo. Porque muito é nossa escolha. E se a gente não saber escolher, que a gente não precisa diminuir, que a nossa opinião vale, e que muitas vezes a opinião de pessoas que não tem o que falar, ou que não tem uma evolução, ou que tem uma preparação, não precisa ser considerada, a gente entende que a gente pode seguir nosso caminho. A gente entende que errar é humano, a gente entende que se a gente tropeçar, a gente vai levantar mais forte. Então, saiba identificar, né, as suas necessidades emocionais. Entenda o que você necessita. Não o que é excesso, não o que é expectativa. Porque temos aquilo que precisamos. O que a gente não precisa, a gente não vai ter. Aprenda a trabalhar seu autocontrole. É uma coisa muito interessante, porque quando a gente aprende a trabalhar o autocontrole, a gente vê que tudo que está em volta, né, não é controlar os outros, né? Por quê? A gente entende que a gente não tem controle de nada, apenas da gente, apenas de coisas. Ou seja, o autocontrole é você entender se você precisa daquilo ou não. Ou seja, você aprende a escolher, né? Entender, né, que você não precisa de outra pessoa para ser feliz. Para que o seu dia seja melhor, para que sua noite seja melhor. Isso é um aprendizado muito importante, porque a partir do momento que você entende que outras pessoas vão te trazer sim alguma coisa, eles vão trazer felicidade, eles vão trazer comunhão, eles vão trazer pra gente momentos e acontecimentos, mas quando você entende que o seu dia, a sua noite, a sua semana não precisa de alguém específico ou de algo para melhorar de uma forma onde a sua felicidade está ali, você começa a entender que a sua felicidade está aqui. E quando você entende essa felicidade, você começa a seguir dentro do propósito da sua vida de uma forma totalmente oposta, diferente. Então entenda que a dependência emocional é algo que precisa ser cuidado, é algo que precisa ser totalmente extinto de dentro do seu coração. Lembrando que é um dia de cada vez, lembrando que cada dia é um dia, e se você se esforçar, usar esses pontos, esses pequenos pontos que eu trouxe aqui, existem muitas maneiras, né? Briga contra a sua mente, luta contra esses pensamentos que te trazem o que? O minimizar, né? Se levante, né? Mas entenda que tudo o que é trauma, ou tudo o que é dependência, pode e deve ser curado. Bom, eu agradeço vocês, muito obrigado. Qualquer comentário, qualquer pergunta ou qualquer assunto específico que gostaria que dissessem ou que nós trabalhássemos, só jogar aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado e até mais.